Olá, meus irmãos, Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Nós estamos aqui para oferecer um culto ao nosso Deus. Hoje, um culto um pouco diferente. Nós vamos recordar as palavras que Cristo Jesus pronunciou lá na cruz. Essas palavras que Jesus pronunciou não são palavras para trazer a nós tristeza, amargura, muito pelo contrário. São palavras para nos alimentar, para fortalecer o nosso espírito e para conduzir a gente a um aprendizado de vida maravilhoso, porque são palavras de vida. Convido você a um momento de adoração, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Louvamos o Teu nome pela obra redentora que Cristo Jesus realizou por nós lá na cruz, por tudo aquilo que aconteceu no passado que proporciona a nós vida em abundância nos dias de hoje. Tenha misericórdia do Teu povo, cuide de nós. Nós oramos e queremos adorar o Senhor por toda essa maravilha que o Senhor é e que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico ao nosso Deus. Se acabou, ali está o amor do Salvador. Seu povo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se
Eu disse que o nosso culto seria um pouco diferente. Eu tenho a alegria de poder dividir esse momento, esse espaço tão precioso de adoração, de culto ao Senhor, com outros servos de Deus, pastores de diversas igrejas. Serão 7 pastores que vão recordar e repetir as palavras pronunciadas por Cristo Jesus lá na cruz. As 7 frases de Cristo Jesus lá na cruz. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui a convite do Reverendo Juliano para tratar com vocês a respeito de uma das 7 expressões que Cristo utiliza no momento da sua crucificação. E com a ajuda, a colaboração do comentarista bíblico William Hendrickson, eu gostaria de afirmar para vocês, de início, que trata-se de uma palavra intercessória. Cristo está aqui total e plenamente comprometido com a salvação, redenção e perdão dos pecadores. Trata-se de uma palavra que está sendo dirigida ao Pai. Esta palavra consiste em uma expressão desse amor triuno para com o pecador. Portanto, o que nós encontramos aqui é Deus, mais uma vez, alinhado com seu propósito de salvação, mesmo no momento de dor, de sofrimento, de sacrifício do seu Filho único, do seu Filho amado. Uma outra questão que nós gostaríamos de lembrar é se de fato essa intercessão de Cristo teve resultado diante de Deus. Certamente, meus irmãos, nós podemos assegurar que essa intercessão de Cristo foi respondida pelo Pai. Primeiro, pela postergação da invasão e do massacre a Jerusalém. Nós vamos acompanhar pelo trato escriturístico que esta invasão só vai acontecer 40 anos depois. Portanto, durante esse período, o Evangelho foi pregado livremente e muitos tiveram a oportunidade de serem conduzidos aos pés do nosso Senhor e Salvador. Mais do que isso, existem alguns trechos do livro de Atos que mostra como esta graça e essa misericórdia do Senhor alcançou o povo judeu. Lá em Atos capítulo 2, verso 31 e 42, nós encontramos no dia de Pentecostes 3.000 que se convertem. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 4, a Escritura diz que outros milhares também são alcançados. Agora em Atos capítulo 6, versículo 7, diz que um grande número de sacerdotes vieram a obedecer. Talvez aqui nós possamos dizer que todo o povo não foi alcançado, todo o povo judeu não foi alcançado. No entanto, muitas famílias e pessoas se converteram a Cristo. Mas de último, resta-nos ainda fazer uma consideração contextual. No momento da crucificação, Jesus foi colocado entre 2 malfeitores, cumprindo assim a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12, que diz: Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Há um destaque na profecia de Isaías
ao fato de que Jesus, no momento da crucificação, onde ele profere estas expressões ou estas palavras da cruz, havia 2 ladrões. Um insulta Jesus, o outro reconhece a sua legitimidade, a sua inocência, se arrepende e clama ao Senhor Jesus, que age mais uma vez com misericórdia e graça. Aplicando tudo isso que nós ouvimos aqui, da parte da Palavra de Deus e com a ajuda do comentarista bíblico que já mencionei, nós podemos fazer a seguinte aplicação para nós. Cristo, mesmo no momento do seu sofrimento, da sua morte, não foge do seu propósito redentivo. Ele está apaixonado pela humanidade. Ele está se entregando voluntariamente para que pudéssemos obter da parte de Deus salvação, perdão para os nossos pecados. A ação intercessória de Cristo, que persiste até o presente, já havia sido ali evidenciada com extrema força no momento da sua morte. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Denotando com isso que o nosso Salvador intercede junto ao Pai para que Deus não leve em conta o nosso período de ignorância, quando o Espírito Santo não tinha ainda aberto o nosso entendimento para que nós enxergássemos a Cristo e confessássemos a Ele como Senhor. Portanto, diante de Deus, a primeira expressão da cruz é uma expressão de vida, de salvação, de perdão, denotando o caráter amoroso, misericordioso e gracioso da parte de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que nesta Páscoa, a Páscoa cristã, você se lembre do sangue derramado na cruz e da intercessão de Cristo, suplicando pelo perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida. Olá, meus irmãos e irmãs. A segunda palavra da cruz encontra-se no texto de Lucas, capítulo 23, dos versículos de 39 a 43, e conta a história de 2 malfeitores que foram ali crucificados juntamente com Jesus na cruz do Calvário. Então o texto nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a segunda palavra da cruz é uma mensagem poderosa que traz para as nossas vidas a certeza que Jesus tem palavras de salvação e que as suas palavras podem levar o mais vil pecador ao arrependimento. Na mesma cruz onde Jesus foi pregado, esses 2 homens anônimos, conhecidos como malfeitores, que tinham realmente uma vida de criminalidade, que eram ladrões, foram crucificados, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Enquanto Jesus recebe ali a zombaria dos soldados, das autoridades, um daqueles ladrões, ele também age da mesma maneira. Ele exige de Jesus que Jesus mostrasse que era um salvador, ele exige de Jesus que Jesus o salve, e ele realmente tem uma atitude de alguém que não está arrependido dos seus pecados, mas
ao mesmo tempo o outro malfeitor, vendo toda a cena da zombaria, ele age de forma inesperada e ele repreende aquele outro malfeitor. Aquele homem conhecido como ladrão da cruz, ele tem uma mudança de atitude. Tem até um hino muito bonito que nós cantamos na igreja, que é o Foi na Cruz. Ele tem uma letra interessante porque ele diz: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então nós podemos dizer que ali na cruz, o ladrão da cruz viu seus pecados castigados em Jesus. E ali, por meio da fé, ele diz palavras que expressam o seu reconhecimento de Jesus como Salvador, simplesmente pela fé, que abriu os olhos dele para a realidade de que ali ele estava a poucos minutos da sua morte. E ele sabia que precisava de um Salvador. O autor Max Lucado escreve um livro onde ele diz que o Salvador mora ao lado, tão próximo que podemos tocar, tão poderoso para nos transformar. E ali ao lado do ladrão da cruz estava Jesus, morrendo por toda a humanidade. E aquele ladrão então reconhece que ele e o outro ladrão mereciam estar ali por causa dos seus crimes. Ele assume o seu pecado. Ele assume que havia necessidade de justiça. Ele diz para o outro ladrão: nós, na verdade, com justiça estamos aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, Jesus, nenhum mal fez. Então o ladrão da cruz, de forma espontânea, faz a confissão que Jesus é inocente de suas acusações, porque ele vê a forma como Jesus perdoa aqueles que estão ali zombando, aqueles que ali estão realmente maltratando a Jesus. Então esse ladrão reconhece que Jesus ele é justo. Ele é justo e ele crê que Jesus é poderoso para salvar. Então o ladrão da cruz reconhece realmente que ele precisa de um Salvador que o salvasse da sua morte iminente. E ele pede também de forma humilde. Essa deve ser a maneira de alguém que está com o coração arrependido. Ele pede que Jesus o recebesse em seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então esse ladrão ele tem o reconhecimento do seu pecado. Ele confessa Jesus como justo e ele faz um pedido humilde para que ele fosse salvo. E na verdade, esse homem, ajudado pelo Espírito Santo, ele está caminhando para o arrependimento. Essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou quando ele inicia o seu ministério na Galileia, quando ele diz ali: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então agora o reino dos céus estava ali muito presente na vida daquele homem que viveu uma vida de malfeitor, de ladrão, mas que faz, e isso que faz a diferença, a boa confissão de que ele precisava de um Salvador. Então ali naquela cruz, mesmo sentindo ali as dores indescritíveis da morte, uma morte brutal, uma morte que realmente leva Jesus à exaustão total da sua parte física, Jesus consegue, por isso que ele é um Salvador realmente poderoso, de forma impressionante dizer, em suas últimas palavras da cruz, uma mensagem, uma sentença de salvação, para que aquele pecador, aquele ladrão, tivesse esperança de salvação, tivesse certeza no seu coração de que ele seria salvo. E as palavras de Jesus são a segunda palavra da cruz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus ele é um Salvador capaz de salvar a todos aqueles que buscam refúgio em sua pessoa. Então nem que seja no último momento de uma vida, nem que a pessoa esteja ali num leito de enfermidade
podendo ali expressar suas últimas palavras. Ainda há esperança de salvação, porque Jesus, ele é o Salvador único, suficiente e perfeito para salvar aqueles que o buscam em arrependimento. Então, se você ainda não creu em Jesus, a palavra de Deus, ela traz essa mensagem urgente para você, para nós, que você venha o mais rápido possível até Jesus. Que você venha como está, com humildade, com arrependimento, e você terá condições de conhecer o Salvador, capaz de salvar o perdido, porque Ele está bem próximo de nós, para conceder salvação a todos que o buscam como Senhor e Salvador. Então esta é a segunda palavra da cruz que Cristo profere para conceder salvação até mesmo ao mais maldoso pecador, no caso, esse ladrão da cruz, que ele veio buscar a salvação e ele encontra em Jesus aquele que veio buscar e salvar ao perdido. Então que Deus nos abençoe para nós acolhermos essa palavra da cruz, essa mensagem de salvação com máxima urgência, e é em nome de Jesus que nós agradecemos por essa palavra maravilhosa. Amém. Graça e paz. Eu queria convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27, que diz o seguinte: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Dentro as 7 palavras que Jesus falou na cruz do Calvário, nós queremos destacar essa do Evangelho de João, capítulo 19. Ele estava no momento da sua crucificação, um momento de dor, um momento onde ele foi abandonado ali na cruz do Calvário. E é interessante que essas mulheres, juntamente com a sua mãe, Maria, e também o discípulo amado, que com certeza é o próprio apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, que conta a biografia de Jesus, que realmente está aqui colocando para nós essa necessidade de Jesus, mesmo estando na cruz, ele preocupou com a sua mãe, ele teve uma preocupação. Ele, aí no versículo 26, ele vai dizer: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. O que isso quer dizer? Jesus estava querendo dizer para Maria que ela não estava sozinha, e que ele estaria deixando alguém, um discípulo dele, uma pessoa que ele amava muito, que gostava muito, e que realmente poderia cuidar dela. E é interessante que Jesus logo depois diz para João: Eis aí a sua mãe. E ele leva Maria para casa. Lá em Atos, no dia de Pentecostes, no capítulo 1, nós estamos vendo lá Maria, juntamente com os irmãos da igreja, orando. Isso significa que realmente João cumpriu o desejo de Jesus, que estava pregado na cruz do Calvário. Cuidou de Maria. E o que nós podemos aprender com isso? Nós devemos preocupar com os nossos queridos, os nossos parentes, principalmente pai e mãe. Quantos que colocam os seus pais no asilo e esquecem dos pais, não cuidam dos seus pais? Então Jesus Cristo, no momento crucial, no momento de cruz, ele lembra da sua mãe. Ele poderia ter mandado a sua mãe ficar com os irmãos dele, mas na realidade, Jesus coloca a João na vida de Maria. E a partir daí, Maria é totalmente cuidada por João, o discípulo amado. O que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas é que nós, todo o tempo, nós devemos cuidar
dos nossos parentes, principalmente dos nossos pais, até o final da vida deles. Que nós possamos imitar Jesus nesse momento. Que Deus assim te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. A quarta declaração de Cristo na cruz é sem dúvida a mais rica em mistério e significado. Mateus escreve: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículos 45 a 46. Esse brado é tão difícil a aceitação para nós que muitos acreditam que o Pai não abandonou o Filho, mas que Jesus apenas se sentiu abandonado. Mas isso mostra um sério mal-entendido do que estava acontecendo de fato na cruz. O reformador João Calvino estava certo quando ele disse que a alma de Cristo tinha de sentir todos os efeitos do juízo. Enquanto Cristo estava pendurado ali, ele estava carregando o pecado do mundo. Ele estava morrendo com um substituto para outros. A ele foi imputada a culpa do pecado deles e ele estava sofrendo o castigo por esses pecados em favor deles. E a própria essência desse castigo era a efusão da ira de Deus contra os pecadores. Entretanto, de algum modo misterioso, durante essas horas terríveis na cruz, o Pai derramou a medida completa da sua ira contra o pecado. E o receptor dessa ira foi o próprio Filho amado de Deus. Aqui está, meus amados e queridos, o que estava acontecendo na cruz. Deus estava castigando o seu próprio Filho como se ele tivesse cometido toda a iniquidade por todos os pecadores que creriam. E ele fez isso, de forma que ele poderia perdoar e tratar esses resgatados como se eles tivessem vivido a perfeita vida de justiça de Cristo. As Escrituras ensinam isto explicitamente. Segundo Coríntios, no capítulo 5, verso 21, nos diz assim Paulo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne. 1 de João, no capítulo 2, versículo 2, está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação fala de uma oferta feita para satisfazer a Deus. Portanto, meu querido, a morte de Cristo era uma satisfação feita em Deus, em nome daqueles que ele resgatou. É por isso que Isaías escreveu, 700 anos antes de Jesus vir: ao Senhor agradou moê-lo. Cristo fez propiciação por meio do derramamento do seu próprio sangue, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 25, e também o autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 17. O derramamento do sangue dele foi uma oferta de pecado feita a Deus. Portanto, quando Cristo resgatou o eleito do pecado, o preço do resgate foi pago a Deus. Assim sendo, Cristo morreu em nosso lugar.
E ele recebeu a mesma efusão de ira divina em toda a sua fúria que nós merecemos pelos nossos pecados. E nessa hora terrível, meu querido, sagrada, era como se o Pai o tivesse abandonado. Embora seguramente não houve nenhuma interrupção do amor do Pai a ele como filho, Deus, no entanto, o rejeitou e o desamparou como nosso substituto. Eu quero terminar esta palavra. Lembremos-nos de que ele foi abandonado por Deus para que fôssemos aceitos por ele. Jesus atravessou as trevas para que tivéssemos luz. Ele foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi condenado para que pudéssemos dizer, conforme Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus sofreu os tormentos do inferno para que desfrutássemos o céu com Ele. Eu quero fechar com duas lições rapidamente. A primeira é para você que não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você faz pouco caso do pecado? Se o Pai foi capaz de punir o seu Filho, entregando-o à morte pela punição dos nossos pecados, se Ele puniu os meus pecados, os seus pecados, daquela maneira, precisamos temê-lo de todo o nosso coração. E para os crentes em Cristo Jesus, temos uma lição. Admire o amor de Jesus. Oh, que mar de ira Ele suportou por mim e por você. Que grande amor por nós. Que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Quero compartilhar o texto de João 19, 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Queridos, Jesus na sua morte e ao longo da sua vida, Ele colocou em primeiro lugar os outros. Na crucificação, Ele vai se lembrar e a dar atenção ao ladrão. Ele dá atenção à sua mãe, ao discípulo amado. Ele atenta para os soldados, ao discurso dos fariseus. Mas nesse momento, depois de tanta compaixão, de tanto serviço, de tanta doação, ele declara a sua necessidade. Tenho sede. Isso nos mostra que Jesus era homem, totalmente homem, assim como também era totalmente Deus. Mas mostrando sua humanidade, mostrando também a sua necessidade. Tenho sede. E ali um dos soldados encharca um caniço com vinagre e o dá. O vinagre não vai matar a sua sede, mas o desperta para continuar a obra que estava proposta. Jesus permite ser servido nesse instante. Ele tem essa necessidade. Assim nos mostra que a humanidade de Cristo também ela é expressão de como Ele conhece também nossas dores, nossas necessidades, nossas carências. O Cristo crucificado é o Cristo homem, o Cristo humano, que se esvaziou, que se entregou por nós nessa cruz para nos dar vida e vida eterna.
Tenho sede. Tenho sede porque nesse instante Jesus está declarando o quão doloroso, o quão sofrido está aquele momento. E se fosse possível aliviar um pouco daquele sofrimento, matar a sua sede. Quando Cristo, sendo nossa justiça, cumpriu a lei e morreu por nós, por todos os que creem, nos mostra que nós precisamos também declarar nossas necessidades, declarar nossas carências, permitir que o outro nos ajude, permitir que o outro se faça parte da solução, da cura na nossa vida. Tenho sede é uma declaração da necessidade humana. Cristo também era homem. Ele sofreu no nosso lugar. Quero te convidar a refletir. Quero te convidar a pensar. O quanto eu tenho sido humilde para solicitar a ajuda. O quanto eu tenho sido humilde para declarar minhas carências. O quanto eu tenho sido humilde para ser servido por aqueles que muitas vezes nos causaram mal. Tenho sede. É uma declaração da humanidade. É uma declaração de que naquele momento Cristo estava sofrendo por mim e por você na cruz. Tenho sede. Nós temos sede. E que tenhamos sede de justiça, porque seremos fartos, diz a palavra do Senhor. Cristo na cruz teve sede. Essa sede não foi saciada com água. O vinagre não trouxe alívio, mas ele cumpriu a sua tarefa. Ele mostrou a sua humanidade. Eu te convido então, no nome de Jesus, a se curvar a esse Deus que conhece a sua dor, que entende que você também tem sede. Mas não te dará vinagre, mas sim a água da vida, que jorra dentro daquele que crê. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo de número 30, nós encontramos a seguinte palavra: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esta é a sexta palavra que Jesus proferiu ali na cruz: está consumado. Quando Jesus está naquela cruz, quando Jesus sofre por nós, quando Jesus está entregando a si mesmo, Jesus não é somente a vítima de um sistema judiciário que naquele momento foi tão injusto. Jesus não é somente a vítima da maldade do ser humano, que usando a sua própria religiosidade o condenou, falando que ele jamais poderia se dizer o Filho de Deus ou o próprio Deus. Na verdade, quando Jesus está ali naquela cruz, Ele está se entregando por mim e por você. E a palavra do Senhor, está consumado, significa que toda a obra necessária, todo o feito necessário para a nossa salvação, agora fora realizado. Tudo o que era necessário para que pudéssemos ser salvos, Jesus realiza ali na cruz. Jesus se entrega como o próprio sacrifício. Ele é o cordeiro que se entrega, o cordeiro mudo que é levado então ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Jesus, na verdade, está realizando o feito de salvação.
Por isso, não há necessidade de nenhum feito meu ou seu, não há necessidade de alguma obra, porque qualquer obra que façamos jamais será aceita diante do Pai, pois sempre será insuficiente. Mas a obra do Senhor Jesus na cruz é uma obra perfeita. Morreu uma única vez, ressuscitou ao terceiro dia, e essa obra é a obra que então foi consumada para a nossa salvação. Assim, os nossos pecados são perdoados. Assim, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Creia nisso, porque a obra necessária para a salvação Jesus já fez. Olhe para a cruz, olhe para o Salvador. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, o versículo 46, diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras demonstram submissão, demonstram confiança. E são palavras, acima de tudo, de encorajamento a cada um de nós, a você que vive neste mundo conturbado, um mundo de incertezas. Jesus havia ido para a cruz voluntariamente. E foi assim desde o princípio. Quando o Senhor Jesus deixou o céu, a mais alta glória, voluntariamente para vir aqui, para habitar entre nós, cheio de graça, de verdade, para trazer ao mundo salvação. E Ele foi para a cruz, sabendo o que iria acontecer, voluntariamente se entregando a cada um de nós. Mesmo assim, Ele sofreu com intensa abundância. A dor foi grande, a dor foi enorme que o Senhor Jesus sofreu. Mas até na cruz, até no momento de grande dor, o Senhor Jesus foi mestre. O Senhor Jesus nos ensina. E após passar toda esta mensagem, através de suas palavras pronunciadas na cruz, Ele entrega o seu espírito para Deus e expira pela última vez antes do túmulo. Essas palavras precisam nos ensinar, e elas nos ensinam. Elas nos ensinam a uma vida de total confiança em Deus, a uma vida de total esperança e expectativa em Deus. E essas palavras devem nos ensinar a viver uma certeza preciosa, que é a certeza de desfrutarmos a nossa vida com Deus. Assim como Jesus entregou o seu Espírito, tendo a convicção, a certeza do que estava por vir, sabendo que Deus estava o aguardando lá no céu, também nós devemos nos entregar plenamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Após concluir tudo isto, quando disse está consumado, Ele pronuncia essas palavras de descanso, palavras de refrigério, quando Ele se entrega plenamente ao Pai. Não enfrentamos dor como a que Jesus enfrentou. Não sofremos com a carga do pecado da humanidade toda sobre nós, como foi no caso do Senhor Jesus. Mas enfrentamos a nossa dor, enfrentamos as nossas lutas, as nossas adversidades. Mas assim como Jesus mostra, demonstrando total confiança no Pai, podemos também confiar plenamente nesse Deus. Nesse Deus que é também o nosso Pai. Tem outro aspecto muito importante. Quando Jesus entregou o seu Espírito a Deus, fica evidenciado o fato de que Jesus, no momento da sua morte,
está em oração e em conversa com o Pai. Para nós, especialmente, fica uma lição de que precisamos terminar bem a nossa vida. O Senhor Jesus, de forma extraordinária, finaliza dizendo: Pai, receba o meu espírito, entrego em tuas mãos o meu espírito. Dizendo para nós que a gente precisa viver bem a nossa vida, mas a gente precisa finalizar muito bem também a nossa vida. E não resta dúvida que esta forma de finalizar a vida, sendo totalmente dependente de Deus, em oração, em busca, em conversa com Deus, é uma forma magnífica de finalizar a vida. Enquanto entregava o seu espírito, ele estava garantindo a todos que creem nele a redenção, a salvação nele, a salvação em Cristo Jesus. Sendo assim, devemos confiar em Deus não apenas visando o tempo presente, mas também o tempo futuro. Temos a garantia de que o nosso espírito também será entregue nas mãos do nosso Pai Celestial. E isto traz a nós um último ensinamento muito precioso. O ensinamento de que a morte não mais precisa gerar pavor. A morte não mais precisa gerar medo, mas convicção. Convicção de que Deus estará nos aguardando de braços abertos. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. A mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde agora dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. A mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. A mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de
Estamos chegando ao final deste culto tão importante, o culto em que nós recordamos as palavras de Cristo Jesus lá na cruz. Que essas palavras tragam conforto ao seu coração, ensino ao seu coração, e que o Senhor Jesus abençoe profundamente a sua vida. Vamos finalizar orando ao nosso Deus e recebendo a bênção. Senhor nosso Deus, estamos gratos ao Senhor pela companhia do Senhor. Estamos gratos por tudo aquilo que o Senhor faz e proporciona a nós, ao povo de Deus. E que o Senhor possa continuar nos ensinando através das Sagradas Escrituras. Como é precioso olharmos para trás, a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, e perceber quão magnífica foi a obra redentora de Cristo Jesus lá na cruz. Muito obrigado por isso. Nós somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça de Cristo Jesus, com o amor de Deus, o Pai eterno, e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos vocês e permaneça hoje para todos sempre. Amém.